Olá, olá, boa noite. Vamos entrando na nossa live de hoje, aqui direto da Escola Umbrella. Hoje tenho minha companheira aqui de jornada, Ana Paula Michelin. Boa noite, Ana. Oi, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal, professoras entrando, familiares. Hoje vamos conversar com a Ana Paula Yasbeck, nossa companheira aí de 20 anos de jornada, falar um pouquinho sobre as crianças pequenas. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar a Ana, vamos só esperar o pessoal começar a entrar. Entrem aí na nossa noite hoje para falar um pouquinho sobre esse desafio dessa nova escola, principalmente para as crianças bem pequenas, essa escola possível e necessária para as crianças pequenas. E para quem está chegando agora, hoje eu estou aqui com a minha colega de jornada, de trabalho, também especialista em primeira infância, Ana Paula Michelin, nossa coach educacional e também gestora das crianças de 2 para 3 anos aqui da escola. Então, convidamos a todos para entrarem aí na nossa conversa, vai ser muito especial, né? Vamos ver se a Ana já está por aí. Acho que sim. Vamos aguardar um pouquinho, eu já vou apresentar a Ana. Acho que eu vou apresentar e a gente já chama, né? Então vamos lá, eu vou primeiro apresentar. Não vamos chamar ainda, só para eu... Maravilha, então vamos lá. Deixa eu contar para vocês um pouquinho então sobre a Ana. Para quem entrou agora, boa noite, entrem aí na nossa casa, na nossa escola. Hoje estamos aqui para a nossa conversa muito especial sobre educação, sobre essa escola necessária e possível mesmo em tempos de pandemia. E hoje a nossa convidada é a Ana Paula Yasbeck, a Ana também já está por aí. E vou contar um pouquinho para vocês sobre a Ana. Mas antes a gente tem os nossos combinados aí de live para que a gente aproveite bastante a conversa com a Ana Paula. Nós vamos daqui a pouquinho desligar os comentários. Olá, boa noite. Olha quanta gente querida chegando. E aí depois, mais no finalzinho, dos 15 minutos finais, ali a gente abre para perguntas. A Ana Paula Yasbeck tem muito para contribuir. Bom, a Ana Paula é nossa parceira há muito tempo aqui na Umbrella. Há mais de 20 anos a gente tem muito contato com ela, porque a Ana é especialista em crianças pequenas, né? A especialidade dela, ela se especializou no Instituto Singularidades em crianças pequenas, além de ser mãe, né? Acho que é bem importante a gente pontuar. É educadora, especialista em primeira infância e desde 95 ela forma professores para trabalhar com crianças muito pequenas. Então a gente achou que era um momento muito bacana de trazê-la agora, né? Pensando inclusive já nessa projeção de retorno às aulas. Vocês sabem que a gente tem já trabalhado nessa possibilidade muito feliz da gente retornar em breve para as escolas, então a gente já tem se organizado para isso. E aí hoje a nossa convidada vai falar um pouco, mas eu não quero deixar de lembrar a todos os professores, também familiares que estão aí nos assistindo, que foi a Ana Yasbeck que nos apresentou o caso do bolinho. Eu lembro há 20 anos, que é um livro muito lido pelos nossos pequenos, né? É o preferido das crianças. Preferido dos nossos pequenininhos. E eu lembro quando ela contou essa história pela primeira vez num curso e nunca mais ele saiu das nossas mãos aí na adaptação das crianças. Então a gente já vai chamar a Ana, e como eu disse, hoje eu estou com a Ana Paula Michelin. Hoje é o encontro das Anas, Ana Carolina, Ana Paula e Ana Paula. E a Ana vai fazer essa pontezinha aí hoje, conversando com a Ana Yasbeck, né, Ana? É isso aí. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos lá, chamar a Ana. Tá por aí, Ana? Já vamos te convidar para entrar na nossa sala. Olá! Olá! Oi, Ana! Encontro das Anas hoje. Ah, que bom, hein?
Anas são sabidas. As Anas são sabidas. Eu no meio de duas Ana Paulas aqui, mas diz que todo mundo tem que ter uma Ana na vida, né? Então aqui temos três. Hoje, Isso. de uma vez só. Boa noite, Ana. Prazer Ai, imenso falar com você. Agora, contando um pouquinho sobre você, eu até me senti, o meu olhar até foi pro alto, assim, porque eu comecei a lembrar muitos anos de parceria, né, Ana, de sim. trabalho junto, de admiração, de muita força que você sempre nos trouxe. Quando a gente fala em criança pequena, o primeiro nome que vem sempre é nossa, a força do trabalho e do estudo que a Ana Yasbeck tem com os nossos bebês, os nossos pequenininhos, né? Então, estou muito feliz e agradeço desde já você disponibilizar um tempinho, porque a Ana, assim como nós, também tem uma escola em São Paulo e ela parou essa loucura que está a nossa vida para organizar esse terremoto que passou por cima da gente. Ela parou agora um pouquinho para conversar com a gente, falar sobre essa escola possível e necessária em tempos de pandemia também para as crianças muito pequenas. Tá certo. Eu agradeço muito esse convite, fiquei muito honrada e feliz. E é um prazer conversar com vocês da Umbrella sempre. E é uma escola que eu também admiro muito e espero contribuir. A gente está todo mundo quebrando a cabeça nesse momento de ver o que é possível fazer. Sim. E fico muito contente. Eu vi que a Zélia Cavalcante estava aqui, fiquei feliz de encontrar ela. Nossa, que prazer! Aqui. Você me Que conta uma honra, coisa né? dessa? Sim, Ana Paula, a Zélia Cavalcante estava no... Tá bom, vou fingir que tá tudo certo, tá? Zélia! Oi? Oi? E ontem eu estava conversando com a Zélia e a gente estava. Começou alguns encontros, né? Nós começamos uns encontros. E aí eu falei, ai, Zélia, eu vou ter que te citar amanhã, porque você tem muitas boas ideias, como sempre. Então, eu já Nossa, comecei dizendo que ela será citada aqui. adorei, Zélia. Um beijo enorme. Que bom saber que você está aí espiando um pouquinho nossa conversa. E muito felizes estamos. Então, como a gente conversou um pouquinho hoje, Ana, e durante a semana toda, a ideia hoje é a gente trocar um pouco, você colocar para nós o que você tem pensado, né, por aí, nos teus pensamentos todos nesse momento. E realmente a gente hoje não tem resposta para tudo, não temos. Tem muita coisa que a gente é um dia após o outro. Mas a gente tem feito alguns caminhos muito interessantes, né? Pensando nessa escola muito necessária, independente da pandemia, para crianças pequenas. Eu vejo como também. Hoje estava lembrando, Ana, em 2000, nós tivemos aquela linda. Aquele depoimento lindo do James, que foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, onde ele trouxe que James Heckman, lembra? Onde ele trouxe a importância da educação infantil das crianças pequenas como algo assim decisivo para a evolução da humanidade. Lá em 2000, isso. A gente vem caminhando, sempre olhando para isso. Assim, essa tenridade ali é uma fase muito importante, né? E continua sendo mesmo em tempos de pandemia. Com Então, a minha certeza. primeira questão que eu gostaria de perguntar é por que a gente deve manter nesse momento as crianças pequenas na escola? No meio dessa pandemia toda, manter os pequenos na escola? Oi? Então, né? Acho que essa é a grande questão que a gente tem e que faz a gente pensar um pouco qual é o sentido e o significado da educação infantil, não só nesse momento, mas sempre. Qual é o sentido? Por que a gente acha que a educação infantil é importante? Se a gente não tiver esse norte, essa resposta, ou pensar sobre isso, a gente fica muito sem sentido agora. Porque se a gente pensa que essa é uma pergunta que a gente olha para a educação infantil somente como um lugar de guarda das crianças, realmente não tem sentido nenhum, não é possível fazer essa guarda, não é possível a educação infantil.
Então, e essa é uma discussão já muito antiga, nas origens da educação infantil. Esse foi um dos primeiros papéis, o lugar de guarda. Só que a gente sabe que, ao longo desses anos, e depois de muitas reflexões e com muitas pessoas bacanas pensando no trabalho com as crianças pequenas, sabe-se que a educação infantil é um espaço muito especial. É um lugar de encontro, é um lugar de relações, é um lugar das vivências cotidianas. E é um fato, a gente está, pelo menos no nosso caso, no espaço, desde 18 de março, impedidas de ter esse convívio diário, pessoal, frente a frente com as crianças e com as famílias. Mas a gente ainda tem esse convívio de diferentes maneiras, pelas memórias que já foram construídas, pelos contatos, que aí cada escola se organizou de uma maneira específica, ou por aplicativos, ou por mensagens de WhatsApp, e-mails, Google Classroom e assim vai, em que as escolas têm encaminhado sugestões de propostas, repertórios, têm feito uma curadoria de boas coisas que podem ser utilizadas e vistas pelas famílias e pelas crianças, numa manutenção de vínculo. E eu acho que a gente pode estar ajudando muitas famílias a terem melhores encontros com a infância das suas crianças, porque a gente está vivendo um momento que é completamente novo. É novo para todo mundo e boa parte de nós não tínhamos esse convívio tão intenso com a nossa própria família. Acho que ninguém tinha, dificilmente. E desse jeito. E então os arranjos dentro de casa precisaram ganhar outros contornos e poder ter essa janela, esses encontros com a escola, não no sentido da escola fornecer a salvação ou ótimas ideias mirabolantes, mas para estar junto, para partilhar tantas coisas. Olha, você já pensou nisso? Você já leu essa história? Olha que história bacana! Essa música é legal. Então, isso chegar para as crianças e para as famílias num repertório um pouco mais amplificado do que aquele que é super divulgado pelas mídias e que, se a gente não tomar cuidado, isso ganha um destaque muito grande e não são os melhores conteúdos que chegam, infelizmente. Né? Então, a gente tem esse papel, assim. E tem uma questão que é real. Se as escolas infantis não forem importantes agora, elas vão deixar de ser depois, porque nenhuma escola vai se sustentar, é um fato. Exatamente. Né? Então, isso é um fato. Eu acho que a gente pode estar falando aqui de um lugar que fala, mas elas são duas donas de escola falando disso. Realmente somos duas donas de escola, mas somos duas donas de escola que, para além de um negócio, a gente tem um compromisso com a educação e um compromisso com as pessoas as quais a gente que trabalham com a gente, com as famílias que estão com a gente. Então, se não houvesse escola agora, não vai haver depois, porque não existe, infelizmente, né, aquilo que talvez fosse um ideal, para tudo, parou, ninguém precisa comprar nada, pagar nada, todo mundo fica como está e volta. Não é uma estátua, não é o conto da Bela Adormecida que todo mundo dormiu 100 anos e aí quando o príncipe beijou,
a mosquinha voltou a voar, tudo voltou a fazer. Não é assim. Seria Não. maravilhoso, talvez, se fosse assim, né? São partes. Hoje eu estou conversando com a Ana, falando, Ana, a gente vem, né, vem gravar aqui na escola até para matar um pouco da saudade. É doído entrar aqui e sentir, não sentir mais o cheiro das crianças, a risada, o barulho, a vida, os professores que estão nos corredores perguntando e toda aquela coisa viva, né? Nós somos duas escolas que a sala de aula é só um espaço de referência. a gente nem existe mais nessa sala de aula formal, enfim, os corredores estão sempre lotados, o quintal, as experiências, os territórios, aquilo tudo que faz a escola mover. E cada criança, e cada família, professora, a gente faz parte de uma família mesmo, de um mundo, de uma engrenagem que ela é realmente o que você falou. Se ela não existir agora, como ela vai existir depois? E retomo a importância dessa primeira infância, essa cultura de infância que a gente tanto acredita, isso é daqui do coração, não é da boca para fora, é ali que a gente se move mesmo, né? Então é isso, é uma escola que ela é necessária sim nesse momento para ela se manter viva agora, mas também para ela poder se manter viva nesse retorno logo, né? Com segurança, sim. Depois a gente vai falar um pouco disso, mas é possível, mas é algo que a gente precisa manter vivo. Acho que essa é a palavra, né, Ana? Manter tudo isso agora vivo em nós, nas crianças, nas famílias. Nosso grande olhar. Acho que a Ana quer entrar agora com uma questão importante aí. A gente entrou na casa das famílias agora, né? Com o ensino remoto, com as aulas online, com as videoaulas, né? Então, isso foi uma forma da gente acessar um pouco as famílias e levar um pouco dessa lembrança da escola, das nossas vivências para as crianças. E eu queria saber, assim, que benefícios todas isso que a gente está levando para as famílias, né, pode ajudar eles na rotina da casa, né, nessa organização dessa nova escola, né? Não sei como que está sendo a tua experiência, né, com isso, né? Mas seria eu sinto assim que eu converso bastante com as famílias e sinto que algumas ainda recebem isso, estão aproveitando bastante e outras ainda não conseguiram entender como usar esse novo material que a escola está oferecendo. Então, realmente eu acho que a gente está num lugar desconfortável e que pensar, não sei se a melhor palavra é pensar nos benefícios, é o que é possível, a gente tem que saber que o lugar que a gente está nesse momento é um lugar do possível, de nos fazermos presentes e de criarmos formas dessa presença ter sentido e significado. E essa é uma presença que ela vai ganhando um sentido, um significado muito diverso. Assim como tudo que a gente propõe. Eu acho que a gente tem se feito perguntas agora que a gente deve fazer sempre. Porque não é o fato da gente estar no dia a dia com as crianças e com as famílias que pronto, nossa, está tudo resolvido, tudo acontece. A gente, muitas vezes, as coisas fluem, acontecem com bastante... num contexto que nutre a ambos, mas muitas vezes não. As recusas que as crianças apresentam em nos ver nas telas, em ouvir as histórias, elas também fazem isso no dia a dia. O que agora está acontecendo é que as famílias estão partilhando disso. E é positivo que as famílias partilhem disso, porque, de novo, é essa coisa do encontro com a infância. E a infância, ela é feita por aceitações, pelas recusas, por interesses, pela dispersão. É dessa maneira como as crianças se vinculam com as coisas. E a gente tem que pensar que, assim, foi um interrompimento abrupto, ninguém imaginava. Se falassem uma semana antes, olha, vamos parar, e aí a gente não sabe quando vai voltar,
A gente falava, tá todo mundo louco, não é isso. Dificilmente, poucas pessoas tinham isso como em vista. E quem falava Ana, disso, a gente falava, nossa, tá louco, né? desculpa te interromper, mas me veio muito na memória uma. Eu acho que você, não sei se você vai lembrar disso, mas a gente conversou numa ocasião, você, num dos cursos que eu assisti há anos atrás, a importância dos ritos de passagem. Lembra disso? É, Eu lembro muito, assim, tô lembrando até do momento, você contando. Para as crianças pequenas, principalmente, os ritos de passagem. Sempre que algum fato muito importante na vida da criança acontece, você não teve rito de passagem nenhum. Eles estavam aqui na escola, acho que numa segunda, eu já nem lembro mais que Sim, dia. foi de segunda a quinta, na quinta-feira, Na tchau. quinta já não vieram mais para a escola. Muitos deles nem tinham se adaptado. A gente fez as contas. Ontem uma professora me lembrou disso. Foram 27 dias aqui em Curitiba. Não sei aí em São Paulo, porque vocês têm um calendário um pouquinho diferente. 27 dias sem rito de passagem, eles foram embora. Então é algo muito específico, assim, que a gente realmente tem que olhar para isso, né? e aí, assim, a gente está chegando, nossas vozes, as histórias, as poesias, as risadas, as vivências compartilhadas, elas estão chegando pelas telas. E então esse é um jeito possível. Estão chegando pelas telas, estão chegando pelos drive-thrus que eu vejo que vocês e muitas escolas estão organizando, ou pelo envio de coisas que vão para casa. Então dessa maneira. E eu acho que assim essas vivências elas vão ganhando sentido tanto para a gente como para as famílias e para as crianças. E os ajustes são necessários sempre. Então, quem não se adaptou ainda e está querendo ainda se adaptar ao acesso a esses conteúdos, como a gente pode ajudar? Quem não está disponível ou não acha que é relevante, de que maneira que a gente pode falar, tudo bem, não precisa ver tudo, mas uma coisinha, como é que está? Que outro contato que a gente pode estabelecer com essa criança, com essa família, para que esse vínculo permaneça? Porque se esse vínculo não permanecer, não vai ser no dia X, que vai ser o dia de retorno, que pronto, olha, agora magicamente todo mundo volta a se encontrar e a gente começa da onde a gente parou, né? Não vai ser assim. Não existe esse voltar onde parou, é algo que não vai ter como. A gente vai, né? Recomeçar. E ainda falando sobre isso, eu acho que a gente está se obrigando a olhar para algumas coisas de uma maneira diferente, porque é um fato, e vários especialistas, várias pessoas dizem que as telas não são recomendadas para as crianças pequenas até os 2 anos, e aí até os 5, 6 anos é um tempo muito restrito de uso. Mas também é um fato que, nesse contexto atual, elas funcionam como o lado de fora. E como é que a gente vai dialogando com isso, tendo um respeito às crianças, às famílias, a esses limites? Porque se for para propor coisas banais, coisas tolas e sem sentido, melhor que não tenha, melhor que não faça. As crianças não precisam disso em tela, não precisam disso na escola, não precisam disso em lugar algum. Né? Então, é um exercício que a gente tem de pensar, bom, qual é o sentido, o que é mais interessante, o que não é. Isso. E saber que tem os limites. Que é o que é possível agora, mas que esse possível, Ana, as famílias que têm olhado para isso dessa forma como você trouxe, o retorno que a gente tem é muito positivo, né? Contato com os colegas, diário, isso faz muito bem. E, inclusive, para essa mãe, para esse pai, que às vezes estão em casa trabalhando, tem esse momento na rotina para compartilhar com a criança. Você falou agora das histórias,
de participar de rituais e ir acompanhando essa vida da criança. Isso tem feito muito bem. Outra coisa que você falou agora que é bastante importante, que também a gente escuta aqui, é meu filho não quer parar para assistir, ele é muito pequeno. Mas é o que você falou aqui na escola também. Será que por vezes não parava na roda também para ouvir? E aí a professora tem, né, todo aquele jeito para trazer essa criança e é o processo. Em casa também vai ser um processo, da mesma forma como é na escola, né? É um processo. Sim. Enfim, mas é um baita de um desafio, né? Para todo mundo. Para todo mundo. A gente vai ousar agora, chamo de ousar, porque, como eu falei no começo, nós não temos respostas, mas a gente vai voltar em breve, assim que tudo estiver bem, né, com segurança, pensando na segurança de todos, dos professores, das crianças. Mas as escolas já estão, assim como em São Paulo, aqui em Curitiba também, estamos nos programando para esse retorno seguro, porque não pode ser de um dia para o outro. A escola vai abrir aqui, né? A nossa projeção é abrir em agosto, então não dá para chegar ali 15 dias antes e a escola resolver pensar nisso, não é todo um processo. E a gente gostaria de conversar um pouquinho sobre a tua visão sobre esse retorno, mas começar pensando em como minimizar esses danos, que eu vou chamar de danos aqui, mas a gente pode mudar essa palavra. Como minimizar esses respingos que vão ficar nas crianças e também nos professores nesse retorno. Acho que muito anterior a pensar na higiene, no espaço, na parede, não. Essas crianças, esses professores, até essas famílias, como eles vão voltar, né? Não vão voltar os mesmos. E como a gente vai minimizar tudo isso, né? O que você pensa sobre esse emocional no retorno? Então, se a gente não olhar para isso e só olhar para os protocolos de convívio e de asepsia, a gente não vai conseguir muita coisa e nem vai fazer sentido a gente retornar. Sim. Porque não é por aí, a gente precisa estar inteiro. Acho que está todo mundo bastante machucado por diversos motivos. Tem as pessoas que estão vivendo situações dramáticas, ou por luto, por doença, por falta de dinheiro e N coisas, pelo convívio na casa que nem sempre é saudável, infelizmente. Mas mesmo quem está com tudo melhor equilibrado, todo mundo tá machucado, porque a gente está vivendo um momento de uma dupla mensagem que não faz sentido. Você vai se afastar para poder se aproximar. E esse é o nosso movimento daqui para agora. Né? Quando eu falei que eu ia citar a Zélia Cavalcante, ela ontem dizia: a gente vai ter que aprender a ter uma nova presença. E essa é uma nova presença que vai ter que ser muito sensível. Todas as coisas vão ter que ser muito cuidadas. E a gente vai precisar de uma integração que sempre foi um desejo dos nossos documentos mandatórios, a base nacional, as diretrizes, os referenciais curriculares, que é a questão da integração entre o cuidar e o educar. Então, há muito tempo, os nossos documentos oficiais... Maravilhoso esse teu ponto, adorei. Eles falam sobre isso. Então, é nosso exercício agora, olhar para isso com uma seriedade muito grande e ver que, assim, talvez por trás das nossas máscaras, porque talvez seja esse o encontro inicial com as crianças e com as famílias, quais são os olhares que a gente vai cuidar para garantir para essas crianças de que eu estou olhando e eu estou sorrindo para você com o meu olhar. Você pode ter certeza de que eu estou aqui. Como a minha voz vai passar por essa máscara
e vai chegar a você de um jeito de falar, não, tá tudo bem, a sua mamãe, o seu papai, eles saíram, eles foram lá trabalhar, que agora pode, e você está aqui comigo, lembra quem sou eu? Eu sou a Ana, você está aqui, olha esse lugar, quer dizer, de garantir que essas crianças estejam em segurança e com pessoas que as conhecem ou que se esforçam e querem conhecê-las o mais rapidamente e de que tudo vai estar estabelecido. E vai ser possível o que o Winnicott já falava há muito tempo atrás, da necessidade da escola maternal, de ser um espaço de arejar. A gente está vivendo algo muito intenso. Os filhos estão sendo 100% filhos e exigindo 100% de pai e de mãe, e todos estão tentando garantir isso da melhor maneira possível. Mas é um respiro. Todo mundo precisa também de um espaço seu, de não corresponder, né? Quer dizer, a criança pode estar num cantinho sossegada e ninguém vai perguntar o que será que essa criança está aprontando. Né? Porque ela não vai estar aprontando nada, ela vai estar ali cavocando a terra, cutucando alguma coisa, vendo, observando, respirando, sentindo o sol, sentindo... Você está falando isso, veio uma emoção muito grande. Que saudade de ver criança cavocando terra e olhando, explorando os cantinhos, Senhora. Ela falando, tá passando um filme aqui. Sério, Ana, passou um filme agora aqui. Tem muitos educadores assistindo a gente agora, até boa noite para quem chegou agora há pouco. Estamos no encontro das Anas aqui. E foi agora, juro, Ana, passou um filme. Em primeiro lugar, tudo que você colocou, da gente ter que olhar agora para esses documentos todos que até agora a gente tem para beber, que são documentos maravilhosos, né? E olhar para isso agora, integrar tudo nesse retorno, é algo muito que eu não tinha parado ainda para pensar. E essa criança que vai voltar, ela vai ser acolhida, assim como ela tem sido acolhida em casa também. A questão do colo, a gente tem falado muito, a criança vai retornar, ela vai precisar de um colo e ela vai, mamãe e papais que estão nos ouvindo, essa criança vai ganhar o colo da mesma forma como ela ganha o colo em casa. Porque nós temos um ambiente seguro nesse retorno, com colo também. Tudo isso vai ser possível, né? Dentro desse novo contexto, assim como a gente tem feito em casa, como mãe e como pai. Né? Todo cuidado e a gente tem aqui na escola um espaço, né? Assim como a Ana também, né? Um espaço verde, um espaço na natureza que oferece essa segurança, né? Para as crianças estarem ao ar livre e aproveitarem tudo isso que você falou, de explorar, de ir nos cantinhos, de ter um momento de ficar sozinha e viver essa coisa que a criança gosta, né? De explorar, de imaginar e de criar, né? Então a gente tem aqui na escola, graças a Deus, um espaço e oportunidades incríveis para eles fazerem isso. E a gente sabe que eles estão sentindo muita falta disso tudo, né? Então, uma coisa que eu queria te perguntar também é como que a gente pode... que narrativas, né, a gente pode construir para essa criança que está sentindo falta de tudo isso, de toda essa vivência aqui na escola, né? Como apoiar para que ela entenda essa nova escola que ela está tendo que suportar nesse momento, né? Durante esse afastamento. Então, assim, as crianças, no primeiro momento, elas estão se afastando, não quero te ver, não quero ver minha professora, não quero escutar história. As mães falam, a gente fala da escola, não quero ver escola, não quero, né? Porque, na verdade, eles não querem essa escola. Eles não querem essa escola que eles estão tendo. Eu quero os meus amigos, que de repente eles sumiram de mim, eu não posso mais encontrar com os meus amigos, eu não tenho mais essa, né? Cadê minha professora agora? Então, assim, eles estão, né, nessa dificuldade. E, assim, eu vejo que as famílias estão tendo também... Não tem repertório para isso, né? Então, como ajudar essas famílias a poder explicar para as crianças essa nova escola, que eles vão ter que aguentar por mais um pouquinho, porque em breve a gente vai voltar, mas eles vão ter que aguentar por mais um pouquinho
esse período, né? Então, acho que assim, a questão dessas narrativas, elas, a gente conta uma mesma história. Você começou falando aí do caso do bolinho. Aham. Não tem, eu olho para você, Ana, eu não tenho como, porque você Você vê contou essa bolinho, história, bolinho. Eu vou bolinho, falando. bolinho. Eu lembro muito do caso do, enfim. É a nossa história de todo ano a gente conta durante 2 semanas da adaptação a, sei lá, Nossa, há 11 anos mas eu faço isso com a Ana. A gente não pode começar a falar aqui, Ana, de tempo. em tempo, por favor, mas há Exato. muito tempo você contou a história do bolinho, E ela ela nunca mais saiu da nossa. não, ela é presença sempre no começo, no meio e durante o ano todo. Então, acho que a gente pode usar isso como um paralelo, uma metáfora, né? A gente ouve uma mesma história várias vezes, mas essa mesma história nos conta coisas diferentes cada vez que a gente escuta. Às vezes a gente ouve querendo que o desfecho seja outro, às vezes a gente ouve querendo também papar o bolinho, que nem a raposa. Às vezes a gente ouve pensando, puxa, como esse bolinho é muito esperto, porque ele foge de quase todo mundo. Então, a gente vai... Essas narrativas, elas têm que ser contadas muitas vezes. Recentemente, a semana passada ou retrasada, num contato com uma família, eu estava conversando com o pai e com a mãe, mas aí o filho foi para o colo deles e aí ele me viu e falou assim: não posso falar com você, você tem coronavírus. Sim. Então, assim, naquele momento ele me contou isso, de que o jeito que ele podia suportar e que ele estava lidando é assim: eu não posso falar porque tem esse coronavírus, isso me impede de falar com você. Uhum. Mas em outros momentos ele vai vencer o coronavírus, em outros momentos ele vai fingir que o coronavírus não existe. E que, se a gente for pensar bem, a gente tem feito isso no nosso dia a dia, não é? Quando você Nós adultos, conversa, né? nós Nós adultos, adultos, é isso aí. Aham. nós vamos pactuando aí com esse tal de coronavírus, Aham, o tô que a lidando com gente ele. pode, o que a gente não pode fazer, como a gente vai se relacionar com as outras pessoas, quem dá um Isso. passo para frente e aí então eu dou um passo para trás para poder continuar falando com essa pessoa. Uhum. E a gente vai criando esses códigos e essa possibilidade de convívio. E aí, quando a gente retornar, eu acho que a gente ainda também vai precisar cuidar dessas narrativas, porque, Uhum. como eu já disse, existe uma fragilidade, existe uma desconfiança, existe um medo, ele é real, Sim. por N motivos, ou pelas coisas mais fantasiosas, ou pelas comorbidades e as fatalidades que acontecem. Então, assim, as instituições, as escolas, elas têm um compromisso ético com as famílias Sim. e com as crianças e com seus funcionários. Então, isso que você já disse a perspectiva é que em agosto a gente volte a funcionar. Então, nesse dia a dia, todos nós já estamos pensando quais serão as nossas ações para que em agosto a gente possa estar com essas crianças, com essas famílias em segurança. E aí, nesse retorno, a gente vai garantir algumas coisas para as crianças e para as famílias, que é uma estabilidade, que é uma rotina que vai estar estruturada, não uma rotina, então faz isso, faz aquilo, não. Quando eu falo de rotina, é referências do que Isso. acontece nesse dia, que encontros que eu posso ter com esses materiais, com esse espaço, com essas pessoas, com esses rituais que a gente partilha junto,
de que maneira esse dia vai se tecendo e se consolidando, que eu encontro e reencontro, encontro e reencontro, que Isso. existe uma previsibilidade. E aí, de Muito além novo, do protocolo, né, Ana? Isso muito além desse protocolo, porque o que a gente. As perguntas vêm, mas qual é o protocolo? Essa semana, muitas famílias nos perguntaram desse protocolo de retorno, como os shoppings têm, enfim, não sei como é. E que eles são super importantes. São. Sim, a gente precisa ter os protocolos, Uhum. e, tanto em termos legais, assim, então a Claro. gente tem que esperar o que as prefeituras, governos, secretarias vão sugerir, vão nos colocar como protocolo, e cada escola vai pensar no seu próprio protocolo. Só que a gente não pode, de novo eu falo, lembra da coisa do cuidar e do educar? A gente não pode dissociar isso, e a gente não pode correr um risco que sempre foi uma coisa muito ruim para a educação, que é a educação higienista, que é aquela coisa da asepsia, da confusão de que uma boa escola, um bom berçário, uma boa creche é aquela que é hospitalar, é uma limpeza hospitalar. Não, é um espaço que é de vida, que é de saúde, que é de convívio. É diferente de um espaço hospitalar, é limpo, Isso. mas não é nessa asepsia. Agora, a gente É vai... limpo, mas não é estéril, exatamente. A gente vai se comprometer muito mais com essa limpeza, vai ter um rigor, é necessário esse rigor. Mas esse rigor ele vai se integrar. A gente não vai esquecer que por trás disso tem sujeitos, tem pessoas, tem relações, tem trocas e tem a possibilidade de entendimento. Peraí, agora você brincou com esse brinquedo, você não vai poder emprestar. A gente vai ter que falar o contrário do que a gente falava há pouco tempo atrás. Você vai emprestar para amigo. Para poder emprestar para o seu amigo, eu preciso primeiro dar uma limpada nesse brinquedo. Tá bom? E aí a criança vai te entregar para você. Vai, ela entende. Isso. E ela entende, ela entende. E ela entende, ela vai fazer parte disso. Vai. Peraí, você pegou isso aqui? E então agora, olha, não pode, ó, você levou a canetinha à boca, agora não pode, eu vou ter que tirar essa canetinha e vou guardar. Então, essa é uma narrativa que a gente vai construindo. Com certeza. E explicando. A gente não explica, ou não ajuda a explicar o mundo para a criança. Então, a gente vai explicar esse mundo de agora, desse jeito, de um jeito que é respeitoso, de um jeito que dá possibilidade de compreensão, que vão ter as dificuldades inerentes. Mas é isso, porque se a gente não trouxer as crianças para junto da gente, né? Se ficar só no controle, para que essas crianças vão precisar estar com a gente? Elas vão ser recebidas com tal termômetro na testa, elas vão lavar a mão, elas vão não sei... Calma, peraí. Talvez seja necessário isso, mas isso vai ser feito de que maneira? Que aí, Ana, entra essa questão das narrativas no retorno, né? Que como eu posso absorver esse retorno utilizando a história do bolinho, utilizando quando você falou de medir a temperatura, então essa professora pode ser muito criativa no sentido de como explicar e trazer isso para a nossa roda, né? Humanizar, exatamente. Humanizar. E aí, Ana, tem uma questão que você falou bastante aí também, acho que numa live que eu assisti sua, bem interessante, onde você coloca o benefício das escolas como as nossas, né, de não termos essa sala de aula formal, termos um porto seguro onde a criança realmente vai... coloca a sua mochilinha, tem o seu espaço, mas o dia a dia dela é no quintal, é no território, as nossas escolas já trabalham com essa possibilidade do externo como algo da rotina. E quanto isso vai ser benéfico no retorno, né? Eu acho que sim, porque se a gente... Primeiro que
Aí já tem uma questão que é anterior a isso tudo. Eu não sei por que que acham que as crianças precisam ficar restritas a uma sala de aula e ter como premiação ir para a área externa brincar, e aí depois volta para um lugar pequeno para depois ter outro prêmio, se forem bem Isso. comportadinhas, para brincar mais um pouquinho. Aham. Né? A gente tem uma base nacional comum curricular que nos diz que um direito de aprendizagem da criança é o brincar. Então, Uhum. e o brincar ele se constitui ao longo desse cotidiano, ao longo dessa jornada que a criança vive na escola. Então, assim, acho que a gente está vivendo um momento importante para a educação. É um momento bastante desafiador, mas é um momento importante em que, se as escolas não se repensarem, Isso. elas vão ficar presas, né? Então, de novo, retomando a conversa com a Zélia aqui, as escolas, elas são do século passado ainda, elas ainda têm uma visão muito limitada de criança, de educação, de espaços fechadinhos, delimitados, e de chegar aonde o objetivo final. Uhum. E a vantagem da educação infantil é que esses objetivos finais, eles são múltiplos. A gente oferece N contextos para essas crianças, mas, ao mesmo tempo, a gente deixa com que as crianças se relacionem com as coisas da maneira como crianças podem se relacionar, e não como mini adultos que vão dar a resposta que eu quero ouvir, porque para mim faz sentido ela me dar essa resposta, ela saber nomear corretamente uma sequência numérica, ela saber nomear as cores e nomear formas. Eu não sei de onde se tirou que circundar os semelhantes é algo... Circundar os semelhantes é ótimo. Né? É algo que a gente faz, vamos circundar os semelhantes aqui. Ninguém faz isso, e as escolas criam uma série de apostilas e tal. Então, o que eu vejo é isso, assim. E eu sinto muito quando as pessoas e as escolas têm como expectativa somente, como é que eu vou fazer? Já comprou divisórias de acrílico para colocar nas mesas? Tem isso. Aí, gente, calma, não sei. Divisória de acrílico, essa vai ser a minha primeira preocupação em relação ao retorno. Não dá para ser isso, né? Acho que também tem essa referência de alguns países que já retornaram. Uma coisa que a gente tem ficado muito atento aqui é não ficar comparando, puxa, mas determinado país voltou e fez assim, assim, assado, porque não é assim que funciona. Mas a gente se inspira, olha, e a Finlândia, que é um dos países que a gente tem como referência, né, Ana? Eles tiveram muito sucesso no retorno, iniciando pela educação infantil. E dentro desses termos que você colocou, assim, como uma possibilidade muito como água que a gente fala, né? Porque já é desse formato, ele já tem esse dia a dia mais fluido, enfim. Então tem esses benefícios aí, né? Ana, a gente tá alguns minutinhos aí para terminar e eu gostaria de saber se eu posso abrir para a gente responder algumas perguntas, porque eu sei que tem muita gente querendo conversar com você. Lógico, pode sim. Temos aí uns minutinhos. Então eu vou, a Vivi que me ajuda aqui no processo vai abrir. E a gente vai ver se o pessoal tem alguma questão importante para te perguntar. Tá bom. Só que ela que lê para mim, porque daqui eu não enxergo. Tá complicado, que eu tô aqui assim, ó. Então vamos lá. Pessoal, tem bastante professor da escola também assistindo, da educação infantil. Vamos ver o que o pessoal tem aí para perguntar. Uma pergunta reta e direta. Como brincar? Como brincar? Tá. Bom, eu acho que a gente vai ter que organizar múltiplos espaços de brincadeira com
muitos materiais para as crianças e ficar circulando entre as crianças, ter uma presença Muito no forte. sentido, uma presença forte, uma presença de certificar que está tudo bem, e permeada pelo bom senso. Isso. Né? E acho que permeado pelo bom senso e por informações. Então, como é que as crianças vão se aproximar umas das outras? Elas vão se aproximar. De que maneira que a gente, então, vai deixar que elas se aproximem e depois se afastem? Não sei, acho que a gente vai Aprender. vai aprender esse Aprender novo fazendo, jeito. né, Ana? É aprender fazendo e conversando muito e sabendo que né, a nossa voz ela chega às crianças, nossa voz, não os nossos gritos, gritos Isso, não, voz. Olhar, né? Voz, Olhar. Os combinados, né, funcionam muito com as crianças, né? Então, aqui, muitas coisas que a gente trabalha através dos combinados e as crianças conseguem entender muito bem isso. E eu acredito que a conversa, os combinados, né, esse olhar presente, tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que vai fazer com que o nosso ambiente fique sempre muito seguro, né, para todas essas crianças. Tem uma pessoa que perguntou que história é essa do bolinho? Ana, você vai ter que contar essa história para nós, Ana. Você deve saber ela de cor. Quer contar do caso do bolinho? Que história é essa? Por que a gente está falando dessa história tão famosa? É uma história, é um conto da Tatiana Belin, que é uma história recontada por ela. E aí, mas eu não vou contar agora, não. Deixa para um outro momento. O nome do livro é O Caso do Bolinho mesmo, né? O Caso do Bolinho. E a autora é a Tatiana Belin. Tatiana Belin. É um livro incrível para as crianças da faixa etária de 1 a... Até as crianças de 5 anos gostam, mas as de 1 e até 3 anos é o preferido delas. A gente ama, né? A gente ama, a gente se encanta. Como as professoras vão conduzir as rodas de conversa, né? Tão famosas aí na nossa rotina. Tá. Olha, vou ser sincera para vocês. Eu ainda não pensei tanto nisso. Eu acho que a gente vai ter que pensar nessa configuração. Gente, senta, tem aqui uma almofadinha, e aí depois senta um outro. Não abre o braço. Abre o braço. Né? E aí, assim, vamos criar esse jeito. E talvez rodas com menos crianças. Todos os desafios que tudo que a gente gosta de estudar e ler nos coloca, abordagem Pickler, abordagem Reggio Emilia, que eles já propõem para a gente pensar, eu acho que a gente vai ter que assumir isso. E as crianças vão se adaptar muito bem a tudo isso, sem nenhuma dúvida. Assim, eu consigo visualizar as crianças super confortáveis, como a Ana falou, porque vão estar seguras, o educador vai estar muito seguro, a gente vai ter um protocolo nos apoiando e, ao mesmo tempo, essa adaptação da criança para o novo, a gente sabe, enquanto educador, que é muito tranquilo, como eles são peritos em se adaptar, muito mais fácil do que um adulto, muito mais fácil. Eu estou vendo aqui uma pergunta, Ana, sobre como convencer as famílias que tiraram as crianças, né? Isso. Olha, não sei se a gente dá conta de convencer. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que convencer pode ser uma coisa legal porque é vencer junto com o outro. Então, vamos tentar fazer isso. Isso é legal. Agora, o que eu penso é que as famílias elas precisam ser coerentes. Porque do que adianta você tirar seu filho de uma escola e frequentar um shopping, frequentar o parquinho do prédio, frequentar os lugares públicos que não sei quais serão os cuidados de higiene.
As escolas, elas são feitas por profissionais, por pessoas que têm um compromisso muito sério com as crianças, com a educação, com as famílias, com seus funcionários, consigo mesma. É um compromisso ético. É lógico que riscos existem. Viver é um risco, então é um fato. Se for necessário que as escolas fechem novamente, as escolas vão fechar. Todas as escolas responderam rapidamente a essa necessidade de fechar, e muitas fecharam antes de ser determinado. Então, assim, as famílias vão ter que ser coerentes, porque não faz sentido, na minha cabeça, você não deixar seu filho, sua filha, ir a uma escola, viver a sua infância, porque nas cidades grandes e em muitas cidades pequenas, o espaço de viver a infância com maior liberdade é dentro da escola. E a criança não fazer isso, mas está no supermercado, porque é o que eu tenho visto. Eu fui a um supermercado e tinha as palminhas lá. Muitas palminhas, Ana Paula. É isso aí. Essa coerência. Então, isso. Um ambiente de bem-estar e segurança, que a escola é, independente da pandemia, a escola é um lugar de bem-estar, segurança, amor, acolhimento, e assim será nesse retorno. E não tem coerência mesmo privar uma criança disso, nem nesse momento, porque como você falou, esse momento é muito importante para que no retorno também a gente continue, né, nesse processo de vínculo com esse aluno. Bom, Ana, estamos terminando aí, temos 3 minutinhos. Eu preciso te agradecer, assim, infinitamente, né, Ana Paula? Nossa, foi ótimo. Foi perfeito, um prazer enorme, enorme. No que a gente puder também estar trocando com você aí. A gente está aqui, né? Super parceiras. Aproveitar para convidar para a nossa próxima live semana que vem com a Ana Tomé. A Ana Tomé é uma estudiosa em criança na natureza e vem trazer para a gente também um olhar bacana. Fica aí convite também, Ana, para você participar conosco. Se a Zélia estiver por aí também, já aproveitando que convidamos a Zélia. E te agradecer muito, Ana. Eu tenho certeza que nossas escolas, nossos educadores, nossas famílias e nossos queridos alunos logo estarão junto conosco, né? E eu não vejo a hora de sentar aí no teu quintal para observar também o teu trabalho, que é algo que a gente gosta tanto, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço muito. Foi muito bom estar aqui com vocês e espero ter pensado junto algumas coisas, né? Acho que esse é o nosso grande desafio sempre, continuar pensando educação de qualidade, respeito às crianças, às infâncias e às famílias, que são nossas parceiras. Porque se a gente vê as famílias como um outro que não coopera, também fica esquisito, né? Acho que falar de medo, essa narrativa dos medos que a gente vive, talvez possa ser um passo para resgatar essas famílias que tiraram os seus filhos, né? Com certeza. Ana, querida, um beijo das Anas. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Todos os educadores da Viva escola. As Anas! Viva as Anas! E continuamos juntas aí em breve, se Deus quiser, juntas também fisicamente, tá bom? Minha linda, um beijo enorme no coração, no Marcola, nos filhotes. E até breve, se Deus quiser. Até. Bom, Ana Paula, eu queria agradecer que tem uma mãe aqui do espaço, a Liz, a mãe da Maria Flor. Obrigada, Liz. Querida, que bom. Prazer enorme também. Beijo, gente. Boa noite para todos também. Beijo. Até a nossa próxima live. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Até.